Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aqui neste lugar, amém, queridos? O Senhor está aqui, amém? Isso nos alegra de montão. Ficamos muito felizes com a presença de Deus. E eu creio que Deus vai falar conosco, abra o seu coração, amém? Deixa Deus ministrar através da palavra dEle, queridos. A palavra dEle é poderosa, é o nosso fundamento, é a autoridade máxima, né? Quem estava viajando está chegando aí, bem-vindo, né? Estava de férias, passeando. Outros saíram. É isso mesmo, janeiro, esse mês de férias, é assim mesmo. Mas nós continuamos aqui, em oração, em adoração, em louvor, em comunhão. Porque quando a igreja, querido, se reúne, é um lugar de comunhão com o Senhor, amém? E eu quero ministrar uma palavra sobre prossigam, aí vírgula, apesar de, 3 pontos, reticências. Então prossigam, vírgula, apesar de. Guarde isso aí, amém, queridos? Apesar de quê? Pode ser, talvez, de um trauma do passado, talvez de um abuso. Infelizmente, a gente tem deparado muito com isso, né, no país, nossa nação. Tem entristecido muito o nosso coração. Como a gente vê como tem aumentado o caso de abusos. E quantas pessoas estão aqui hoje, queridos? Não quero te ferir, por mais que você já foi ferido. Mas muitas vezes pode ser uma marca que você carrega ainda hoje. De um abuso, muitas vezes ser criado sem conhecer os pais. Principalmente pai, né? Tem muitas pessoas que nunca nem viram o pai, nunca conheceram. Talvez outros nunca conheceram os pais biológicos. Outros abusos domésticos, falência. Outros podem ter sido expulsados de casa. Então prossigam, apesar de tudo que você já enfrentou na sua vida até aqui, queridos. Essa palavra que eu quero deixar no seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o nosso libertador e é o teu Pai. Jesus te ama. O Deus Todo-Poderoso. Lembra-se, queridos. O Deus Todo-Poderoso é o teu Pai. O El Shaddai é o teu Pai. Ele é o primeiro a querer ajudar você a prosseguir em que pese tudo que você já enfrentou na sua vida até aqui. Eu vou depois comentar por que eu abordei esse assunto. Tem a ver com essa minha última noite que eu estava dormindo. Eu tive um sonho aleatório, não teve nada a ver. Mas antes eu quero... Eu vou falar logo, né? Eu não ia falar agora, né? Eu ia ler os versículos de primeiro e ia falar. Um sonho totalmente aleatório. Sonho que eu tinha 9 anos de idade, queridos. Sabe por que eu lembro que eu tinha 9 anos de idade? Porque tem a ver com André falou assim, não fala isso na igreja não. Eu vou falar, ué. Tem a ver com minha primeira namorada, 9 anos de idade. Aí eu lembro que o Gabriel falava, pai, desde 9 anos ele pergunta para mim, pai, quando que eu vou poder namorar? Rapaz, você é criança? Que é isso? Aí eu falei assim, a tua mãe, André, primeira namorada minha depois que eu me converti. A primeira namorada e casei com ela. Não, mas você nem sempre foi da igreja. Quando você começou a namorar, eu enrolei. Aí ele, 9, 10, 11, 12. Aí quando ele fez 15, 16 anos, eu falei para ele hoje. Aí ele, desde 9 anos, eu assim, ele perguntava, eu sabia que ele estava querendo me pegar, né? E desde 9 anos ele falava assim, se ele soubesse que eu namorei com 9 anos, ele já ia querer mas eu não ia deixar não. Mas assim, por que eu perguntei isso aqui? Porque eu sei dessa idade, eu estou falando essa história. Eu acordei, assim, de manhãzinha acordando, aí eu lembro que tinha um amigo meu chamado Flávio, e o nome dele era Oscar, né? Mas a mãe dele era brigada com o pai, e o pai chamava Oscar e colocou o apelido dele de Flávio, e eu conheci ele como Flávio. Ele era meu melhor amigo. Aí um dia ele bate na porta da minha casa, e eu tô. Aí eu saí, ele, como que você pode fazer isso comigo? Você sabia que eu gostava daquela menina e você está namorando com ela, que eu fiquei sabendo, você me
fez pela costa. O rapaz não sabia que você está namorando, gostava dela não. Ele é meu melhor amigo. Então nós vamos resolver isso aqui na briga. Aí me chamou para a briga. Eu tinha 9 anos de idade, querido. Aí me chamou para a briga. Aí eu falei assim, então tá bom, deixa eu colocar meu quichute. Porque eu tinha acabado de ganhar um quichute da minha mãe ali. Quem não sabe que é quichute mais novos, era a chuteira de hoje, tá? Mas era um pretão, acho que é feito de pneu. E era durão, né? Aí então tá bom, então deixa eu colocar meu quichute que tá na caixa ali. Eu fui, coloquei, amarrei aqui o quichute. Aí fui lá no quadradão, eu morava no quadradão. Aí falei assim, fui brigar com ele. Aí ele deu murro, e quando eu vi que uns bicudos estavam pegando nele, aí eu dei uns 3 ou 4 bicudos, ele parou, vamos parar, Hilton. Vamos falar que empatamos. Ah, tá bom, querido, empatamos. Na minha opinião, não empatou, não. Mas ele continuou sendo meu amigo. Assim, vamos ficar amigo aí, pode namorar com a Renata lá, o nome dela era Renata. Aí falou assim, pode namorar com ela que tá tudo bem aí. E ele continuou sendo meu amigo, mas aí eu fui crescendo, fazendo artes marciais, e ele andava falando assim, nossa, eu já briguei com o Hilton, empatei com ele. Mas empatou não, querido. Ele desistiu, falou, vamos parar aqui, vamos continuar sendo amigo, mas eu vi que os bicudos pegou. Aí eu acordei com isso, eu falei assim, meu Deus, por que eu estou lembrando disso? Eu não esqueço dessas coisas. Porque eu nunca esqueci disso. Aí eu perguntei para o Espírito Santo. Aí eu falei assim, e as pessoas? Porque assim, eu já tenho 51 anos de idade, queridos. Uma coisa que aconteceu 9 anos de idade, uma briga de criança. E para que eu lembrei tudo exatamente igualzinho? Aí eu pensei, e as pessoas que já tiveram grandes traumas na vida? Se uma coisa dessa boba eu não esqueço. E como que as pessoas vão esquecer? Pessoas que foram vítimas, muitas vezes de abuso, de agressão, de desentendimento com os pais. E passaram muitas coisas ruins na vida. Porque nós não conseguimos, eu falo uma coisa para você, queridos. Nós não conseguimos esquecer de fato. Mas como que a gente supera isso? Aí Deus me trouxe esse versículo aqui de novo, de Filipenses, queridos. Porque na verdade nós não conseguimos esquecer. Mas nós podemos avançar para as coisas que estão diante de nós. E quando a gente começa a avançar nas coisas que estão diante de nós, nós vamos nos libertando das coisas que ficaram atrás de nós. Muitas vezes não esquecemos, mas não ficamos mais escravizados com aquele passado, porque as promessas de Deus são gigantescas para os seus filhos. E se você está aqui nesta noite, você tem sido chamado para ser filho de Deus. A esperança, a promessa de Deus para a sua vida é poderosa. Talvez você nunca vai esquecer das marcas do passado, mas você vai conseguir superá-las em Deus. Porque quando você souber que o que Deus tem para você é muito maior do que você perdeu para trás, e você começar a viver, a alcançar o que está diante de você, as promessas de Deus que Ele tem para a tua vida, e você começar a alcançar, olhando para frente, aquelas coisas para trás, não vai conseguir te paralisar. E Deus falou comigo, não tem como muitas vezes apagar a memória, mas quando elas experimentarem da minha bondade, do que eu tenho para elas, na frente delas, estou adiantando a palavra, tá, querido? O que elas adiantaram, o que tem para frente, elas vão viver uma obra tão extraordinária, que quando ela olhar para trás, aquilo não vai machucar mais, queridos. Mas Deus quer que você avance. É a única forma de você vencer o passado, é olhar para frente. E para isso você precisa de esforço. Você precisa lutar nesta noite. Você precisa dar o primeiro passo. Primeira vez que eu estou pregando, já adiantando todos os pontos, mas eu não estou nem aí, queridos. Então assim, dá o primeiro passo, você tem que se esforçar. Porque Deus tem grandes coisas. Deus quer que você prossiga, apesar de todas as derrotas, fracassos, traumas que você já teve na sua vida. Você pode prosseguir, porque Deus tem um plano perfeito para você. Ele é o teu Pai, eu te falei, Ele é bom. Deus é bondoso. O mundo jaz no maligno, mas Jesus venceu o mundo, querido. E Ele morreu por você na cruz do Calvário para te dar esperança, uma nova vida.
E a igreja faz parte disso, para a glória dele, em nome do Senhor, queridos. Eu não sei o teu passado, eu não sei, de alguns eu sei, outros não. Mas vamos ler o texto que Deus, eu vou pai de novo nesse texto, mas eu quero ler na NVT, amém? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3, vou ler aqui. Fala assim: por fim, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nunca, eu vou lendo aqui e os irmãos vão acompanhando lá, tá? Assim, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ponto. Em que pese que você já viveu, queridos, na sua vida, você pode encontrar alegria em Cristo Jesus. Ele é a fonte da nossa alegria. Você pode encontrar Jesus e ser encontrado nele. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Senão você não vai conseguir superar, queridos, todos os traumas e lutas que você já passou. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. O apóstolo Paulo continua: nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Lembra que eu falei que eu agradeço o ano 2024, em que pese eu tenho enfrentado muitas lutas, porque eu me alegrei no que Cristo fez por mim no ano 2024. E 2025 eu estou com uma expectativa muito maior ainda, amém? Aumente a tua expectativa em 2025, queridos. Aí ele diz assim: não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais, o apóstolo Paulo falando. Por quê? Ele diz: porque fui circuncidado ao 8º dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Que ele fala assim: eu tenho um pedigree. Ele está dizendo isso. Você acha um religioso? Eu sou verdadeiro israelita. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas não eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Jesus Cristo. Queridos, o que Deus fez é bom. Deus criou os céus, criou a terra, as nações, é um projeto do coração de Deus, a família é um projeto do coração de Deus, a igreja é um projeto do coração de Deus. Essas coisas são boas. Os céus proclamam a glória do Senhor, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Mas quando vai comparar as nações com Deus, as nações são com um piquinho num balde diante do significado de Deus. Então, se for comparado tudo isso diante do ganho de você conhecer Jesus, todas as outras coisas, títulos, tudo que você tem é insignificante, reduzido a nada. Não que isso não seja importante para a tua vida, mas se comparado com Cristo, nada se compara quando você conhece Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não está menosprezando nada dele, mas diante do ganho de ter Cristo, isso pode ser até considerado um lixo. De tão pequeno diante de você conhecer Jesus. De ganhar, de ter intimidade com Cristo, queridos. O que Deus quer levar você nesses dias é exatamente isso. É você conhecer Cristo. E entender que todas as outras coisas são significantes diante daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, queridos. E Paulo continua falando assim: comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei todas essas coisas e as considero menos que lixo,
a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado em Cristo. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Com base na fé que somos declarados justos. Somos justificados, queridos. É com base na fé. Por isso que a fé é tão importante. Porque você jamais vai conseguir se declarar justos se não for por intermédio da fé em Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então Cristo Jesus te conquistou para um propósito, guarda aí, para um propósito. Ele te conquistou para um propósito. Você tem um propósito. Você não está aqui por acaso, você tem um propósito, você tem um alvo, você tem uma meta. Cristo te conquistou para isso. E ele fala assim, não irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços. Olha só, queridos. Ele fala assim, eu não tenho alcançado isso, eu entendi que eu tenho um propósito. E por isso eu vou concentrar todos os meus esforços. O reino você conquista por esforço. A salvação é pela graça. Mas o reino de Deus você estabelece por esforço. A terra prometida você conquista por esforço. Você não vai conquistar a salvação, é um erro teológico nisso, queridos. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Você não é merecedor da sua salvação, a graça te alcançou, isso é correto. Mas você colocar tudo num pacote só, que não exige mais esforço nosso, é um engano. O apóstolo Paulo aqui nesse texto fala assim, quando eu descobri meu propósito, eu coloquei todos os meus esforços. Todos, o que significa isso? Ele colocar todos o esforço dele. É como se fosse um esforço que você vai empurrar algo para você conseguir. Eu quero atravessar em algo, eu quero vencer algo, eu quero nadar, eu quero alcançar uma meta e eu vou dar o último gás. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou olhar para trás. Eu vou avançar. Eu estou cansado, mas eu vou me esforçar para alcançar o prêmio. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado, e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio. Então assim, ele fala assim, eu vou me colocar todos os meus esforços para esquecer do passado. Eu não quero viver do passado. Ainda que esse passado eu tinha títulos, ainda esse passado eu tinha sucesso, mas quando eu encontrei Cristo Jesus, diante da grandeza de Jesus Cristo, todo esse meu sucesso não significa nada, e eu quero ser encontrado em Cristo. Eu sei que Ele tem algo maior para mim. Deus tem algo maior para mim. Eu posso ter o maior título, posso ter sido o cara mais rico, o cara mais conhecido. Eu posso ter algo do meu passado que eu poderia me gloriar do meu passado, do meu nome, do meu título, das minhas conquistas. Mas quando eu conheci Cristo, entendi que Ele tem um propósito para a minha vida muito maior do que as conquistas que eu tive. Eu tenho que me esforçar para ser encontrado nele, porque o que Ele tem para a minha vida, as promessas de Deus para a minha vida, são muito maiores do que qualquer conquista que já teve aqui na terra, queridos. Então, se Cristo é muito maior do que as conquistas que já teve na terra, imagina do que os fracassos que você já teve, dos traumas que você já teve, das decepções que você já teve. Paulo ele quer deixar aquela coisa que colocava ele na elite do judaísmo, na elite. Ele é hebreu de hebreus. Ninguém era maior do que ele, ninguém era mais capaz do que aquele homem. Mas quando ele conheceu Jesus, eu sei que isso não é nada para mim. Eu quero deixar essas coisas para trás. E eu quero avançar para que estão diante da minha vida. Se o sucesso ele deixou para trás, queridos,
Você pode deixar o fracasso para trás. Você pode deixar o trauma para trás. Você tem condições de deixar a ferida para trás. A única forma de você superar o seu passado é olhar para frente, queridos. É a única forma que você tem para superar o trauma de infância, é olhar para frente. Aí ele continua assim: esquecendo-me do passado, olhando para frente. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar. Eu preguei aqui no alinhamento sobre concordância. Concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus vai esclarecer para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nossos exemplos. Pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus dele é o seu próprio ventre. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e penso apenas na vida desta terra, nessa cidadania. No entanto, nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas debaixo do seu domínio. Eclesiastes 9:4 diz assim: só para os vivos há esperança. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Queridos, você precisa se deixar ser ajudado pelo Espírito Santo. Você precisa ser ajudado a ser confrontado. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas não aceitam mais o confronto. Sempre tem que passar a mão e coitadinho. Querido, o diabo é que vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para te dar vida e vida e abundância. Primeira coisa que eu quero que você entenda para você prosseguir, apesar de, é o que a marca que talvez você tenha trazido até aqui hoje. Primeira coisa que eu quero que você entenda, você está vivo. Se você chegou aqui nesta noite, queridos, é porque você está vivo. E Eclesiastes capítulo 9 fala: para os vivos ainda há esperança. Então, não está acabado para você. Você pode ter entrado no maior buraco da sua vida. Você pode ter feito a maior besteira, talvez você deveria ter feito. Mas ainda há esperança para você. Porque você está vivo. Não desista da sua vida. Não desista. Não olhe para trás. Não desanime. Tenha coragem. A coragem é uma decisão nossa, queridos. De enfrentarmos, de olharmos para frente, de olharmos, não olhar no passado, mas olhar para frente e acreditar em Deus, em Cristo Jesus. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, querido, por você estar vivo, ainda há esperança para você, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E nós estamos aqui, queridos. E Deus Deus da esperança. Ele quer te ajudar nesta noite. O psicólogo dos psicólogos quer curar sua alma nesta noite. Eu não sei o que te feriu, que tem te paralisado o seu ministério, a sua chamada, a sua vida. Mas eu peço para você, encarecidamente, queridos, que é o segundo passo para você superar o passado. Você precisa olhar para frente e dar o primeiro passo.
Dê o primeiro passo. E para isso vai precisar de um esforço. Eu vou ser honesto com você. Você que está ferido demais, vai precisar de um esforço enorme para você dar o primeiro passo. E quando eu estava orando sobre isso, essa manhã pedindo a palavra, Deus me lembrou da minha esposa de Covid. Ela quase morreu nos meus braços, queridos. Naquele mês passado eu tinha tirado o meu plano de saúde, que tinha aumentado muito no tribunal. Eu tirei. No mês seguinte entrou o Covid. Não tinha hospital. Minha esposa estava morrendo na minha casa. Ela não tinha mais oxigênio em Brasília. A saturação dela lá embaixo. E eu pensei, vi quase a vida da minha esposa saindo dos meus braços. E ela, graças a Deus, conseguiu ressuscitar em nome de Jesus. Amém, querido? No sentido de reviver. E eu lembro que quando eu falava para ela, você precisa andar agora. E ela chorava, eu não consigo. Ela ficava em pé, eu não consigo. Se você precisa dar o primeiro passo, eu não consigo. Começava a chorar. Aí eu, tá bom, então deita. Aí depois eu insistia de novo com ela. Deu o primeiro passo. Aí ela deu um passo, deu outro passo. Aí eu não consigo mais. Aí eu já glorifiquei o Senhor que ela já deu um passo. Daqui a pouco eu pegava assim, vamos até o corredor, eu vou levar a cadeira do lado. Então eu entrava, tirava do quarto, ela dava 2 passos, ela sentava na cadeira, deixava ela descansar, dê mais 2 passos até chegar na sala. Eu já estava comemorando, ela saía do quarto até a sala. Daqui a pouco eu falei assim, vamos até a cozinha, você precisa dar novos passos. Eu não consigo, começava a chorar, enxogo até a cozinha. Até um dia que eu falei assim, nós vamos descer o nosso prédio e vamos andar debaixo do prédio. Eu não posso, não consigo. Aí peguei o elevador, descemos. Querido, coisas que a gente faz em 5 minutos, eu levei quase 1 hora para dar a volta no prédio lá. Mas a partir daquele dia, queridos, ela voltou a respirar normalmente, queridos. E ela começou a malhar, a correr, a caminhar, a nadar. Mas ela teve que começar com o primeiro passo. Talvez você esteja nessa situação hoje, queridos, que você precisa olhar para frente, você precisa dar o primeiro passo, e quem vai te ajudar do seu lado é uma pessoa que eu conheço, que se chama Espírito Santo. Ele vai pegar no seu braço e vai te incentivar, meu filho, dê mais um passo. E você vai falar assim, eu não consigo, porque você está ferido por coisas do passado, você está aprisionado por causa do teu passado, o trauma, o Espírito Santo vai soprar, meu filho, olha para frente, dá mais um passo. Daqui a pouco você vai dar 3 passos, 4 passos, ir para a cozinha. Daqui a pouco você vai estar voando. E você vai olhar para trás e o Covid vai ficar para trás. O trauma de infância, passado, vai ficar para trás. É a única forma de nós vencermos questões do passado, é olhar para frente, dar o primeiro passo, nos esforçarmos. Porque o que espera na sua frente são coisas maravilhosas, são coisas grandiosas, que Deus quer que você experimente ainda nesta terra, ainda nesta vida. Deus sabe da tua capacidade, do teu potencial. Ele sabe da pérola preciosa que você é, queridos. Porque quando você começar a avançar, você vai entender uma coisa, queridos. Você não vai ser mais uma promessa. Quantas pessoas aqui são uma promessa? Quantas pessoas aqui têm uma promessa? Quantas pessoas aqui foram libertas do vale da sombra da morte? Quantas pessoas aqui tinha tudo para estar no fracasso, numa derrota enorme, mas hoje está aqui, queridos, mas ainda continua sendo uma promessa. Mas eu quero declarar nesta noite para a tua vida, em nome de Jesus, no ano de 2025, você que está aqui na igreja, você que vai estar me olhando, você vai deixar de ser uma promessa e vai ser uma realidade, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Não seja tímido, porque vai se cumprir na sua vida. Deus vai abençoar a tua vida, porque sobre a tua vida existem promessas
que você precisa passar por elas. Você precisa saber receber as promessas. Você precisa entrar na terra prometida. Você precisa tomar posse. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa olhar para frente. E quando você olhar para trás, aquilo não vai te machucar mais, queridos. Eu não sei o que está nos seus pensamentos. Mas você precisa mudar o seu coração. Eu não sei o que vem nos seus pensamentos quando você dorme. Mas você precisa mudar o seu coração. Eu vi uma frase, queridos, que diz assim: você não pode mudar o seu coração. Repetindo. Você não pode mudar o seu coração. Deus não vai mudar a sua mente, os seus pensamentos. A gente lembra das coisas. Deus não vai mudar a sua mente. Você não pode mudar o seu coração e Deus não vai mudar os seus pensamentos. Mas, se você mudar os seus pensamentos, Deus vai mudar o seu coração. Se você mudar os seus pensamentos hoje, nesta noite, Deus vai mudar o seu coração. Porque o seu coração precisa ser mudado e você não consegue mudar o seu coração. E Deus não vai mudar as suas mentes. Mas se você mudar seus pensamentos, Deus vai mudar o seu coração. Está na hora de você prosseguir. Está na hora de você olhar para frente. Está na hora de você olhar para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Queridos, isso fala de propósito. Porque quando você entende que você tem um propósito, é o que faz você permanecer olhando para frente. Um homem sem propósito, ele vai desviar, porque as atenções serão tantas, queridos. O desânimo pode vir. E o desânimo faz as pessoas desistirem. Até de vir para a igreja. O desânimo faz as pessoas desistirem do seu chamado. O desânimo, querido, pode fazer você olhar para trás. Mas quando você entende que você está olhando para um alvo, que é Jesus, quer ser conhecido por Ele, é o propósito de vida para você, você vai ter comprometimento. Você vai ter aliança. E o compromisso e a aliança nos ajuda a nós permanecermos no propósito. O compromisso e a aliança faz com que nós permanecemos no propósito. Por isso é a importância de uma igreja local. É a importância de uma igreja local. Que você precisa amá-la, se comprometer com ela e ter uma aliança com ela. Porque a igreja local, embora todas as dificuldades que nós temos, é o que te ajuda a você encontrar o seu propósito. Então, queridos, tem como sim você vencer o seu passado. Pode seguir essa fórmula, porque não é minha. Você pode destrinçar esse texto, ler esse texto, meditar em todas as versões, e o Espírito Santo vai falar com você. O apóstolo fala assim: eu deixo para te subir, querido. Eu deixo as coisas que para trás ficaram, avanço para estar diante de mim. Queridos, eu sonho com uma igreja forte. Eu sonho com uma igreja onde as pessoas alcançarão as promessas de Deus. Eu sonho uma igreja que vai olhar para frente
e vai dar os primeiros passos no esforço. Estou dizendo que é fácil, queridos. No esforço. A igreja local pode te ajudar nisso. Para você encontrar um propósito da sua vida. Não tem nada mais importante para nós do que Jesus Cristo, queridos. Eu fui encontrado nele. Eu não nasci num lar, queridos, que, vamos dizer que religioso. Não por culpa dos meus pais, não por culpa da minha família, nada, porque meus pais sempre trabalharam desde cedo, minha mãe está ali. Deram o nosso melhor, nunca faltou comida na nossa casa, nunca faltou amor. Então, praticamente, eles iam trabalhar e 4 homens e uma mulher fazer o quê? Jogar bola. Eu aprendi a nadar, não foi em piscina não, aprendi a nadar nos córregos aqui de Brasília, querido. Minha mãe nem sabe, meu colega meu, você quer aprender a nadar? Aí me jogou lá da saia velha, eu nadava, eu afogava. Mas como eu não era para me afogar, eu aprendi a nadar na correnteza. Então, a gente foi criado. Muitas brigas, dificuldades, lutas. Até um dia, quando a gente foi para o São Luís do Maranhão, que eu já contei aqui, eu tive um encontro, quando eu falei assim, verdadeiramente existe um Criador. Deus me transformou de uma forma, eu não sei explicar, queridos. Cheguei em casa e minha mãe falou assim, filho, você foi de uma forma e voltou de outra. O que aconteceu com você? Eu falei assim, mãe, não sei, eu quero voltar para Brasília. E aqui eu conheci Jesus, queridos. E nada é mais valioso do que você ser encontrado por Cristo e você ser encontrado nele. Me deu um propósito. Por isso que o desânimo nunca me paralisou. Por isso que eu nunca deixei uma obra que eu comecei a fazer para trás. Eu sempre fui até o fim naquilo que eu colocava nas minhas mãos, porque eu sei que Deus sempre me chamou para edificar, para ajudar com os dons, a edificar, ajudar a levantar a igreja do Senhor Jesus. A minha vida inteira, esses quase 40 anos, 35 anos, sempre ajudando a edificar o corpo de Cristo. Uma igreja local, onde eu vi missionários sendo levantados, famílias sendo restauradas e curadas, onde eu encontrei um propósito. Você precisa passar a amar a igreja, queridos. Você não pode abandonar algo que você começou, que Deus entregou nas suas mãos. Muito mais, querido, você precisa entender que Deus te chama para fazer parte de um grande exército. Deus te escolheu para você fazer parte de um grande exército chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo na face dessa terra. E ninguém substitui você. Ninguém, queridos. Ninguém. Eu discordo disso. Assim, fulano de tal é substituído. Não. Ninguém nos substitui. A obra de Deus não vai parar por nossa causa. Mas ninguém nos substitui porque você é único na face dessa terra. Você é filho de Deus. As nossas digitais, todas as nossas, para ter bilhões de pessoas na face da terra, todas as digitais têm uma digital só. Ninguém nessa terra tem a minha digital. Ninguém nessa terra tem a sua digital, mãe. Ninguém. E Deus olhou para você e te escolheu. Ele olhou para você e te deu esperança. Mas o diabo quer paralisar você no passado. O diabo quer impedir das promessas de Deus te alcançarem. O diabo quer impedir de você ser uma realidade e continuar sendo uma promessa, porque você está preso no passado. Mas em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, 2025 está começando. Dê o primeiro passo, que eu tenho convicção de Deus, que Deus pode restituir para vocês 20 anos em um ano. Eu tenho certeza absoluta que Deus é poderoso para fazer cooperar para o teu bem todas as coisas. E te trazer uma restituição ministerial, familiar, profissional, como homem, como uma mulher.
em todas as áreas da sua vida. Porque as promessas de Deus são grandiosas para você. Eu não quero que você termine os dias da sua vida aqui na terra e fale assim: meu Deus, você teve tantas promessas na minha vida, mas nenhuma se cumpriu. Eu não quero que você termine os dias assim. Eu tenho certeza que as promessas se cumprirão na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre você nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar com a igreja. Eu quero declarar isso na igreja, queridos. A gente, sim, eu não importo de pregar o mesmo texto, desde que seja algo que o Espírito Santo esteja falando no meu coração, queridos. Se domingo que vem ele me trouxer de novo nesse texto, eu não importo com isso. Desde que seja algo que o Espírito Santo esteja me direcionando a estar ajudando a igreja, o povo dele, a igreja do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, queridos, é a maior ferramenta que nós temos para nos ajudar nisso, nesse processo. É a palavra de Deus. Precisamos entrar em acordo com a palavra. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu quero que você, às vezes, coisas que você sempre, constantemente, traz à sua memória e te fere. Eu quero que nesta noite você peça a ajuda do Espírito Santo para você dar o primeiro passo olhando para frente. Você precisa esquecer das coisas que para trás ficaram. Se não é possível esquecer, você precisa deixar essas coisas. E a única forma que você vai conseguir é olhando para frente. Não tem outra maneira, queridos. Não tem outra maneira. A única maneira é aquela estabelecida na palavra de Deus. Vamos ser honestos com nós mesmos, queridos. Nós temos memórias. Nós lembramos de coisas. Mas quando você começa a viver, experimentar da bondade de Deus, você vai ver que, por mais que você sofreu tanto nesta vida, não vai significar nada diante da grandiosidade de você encontrar um propósito em Jesus Cristo. Da grandiosidade das promessas de Deus a teu respeito, a tua família, a tua casa. Que a igreja cristã do amor viva essa promessa. Que essa igreja nasceu, queridos, para ser um farol nessa cidade. Meu Pai, eu peço ao Senhor nesta noite que você possa alargar a nossa tenda, a igreja cristã do amor. Levante homens fiéis neste lugar, Pai. Homens compromissados e aliançados com a tua igreja local. Em primeiro lugar com o Senhor, o nosso Deus, com a sua palavra. E também com a sua igreja, a igreja que se reúne neste lugar, ó Deus, e com o seu propósito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, estica as nossas tendas, ó Deus, que nossa luz não seja colocada debaixo da cama, mas seja colocada em cima, no teto, para que possa iluminar toda a igreja, toda a sala, todo o salão, toda a cidade, em nome do Senhor Jesus. Que a luz que há em ti não seja escondida, que a luz que há em ti possa voltar a brilhar, o seu coração possa voltar a queimar, quando estivermos adorando o Senhor, louvando o Senhor, a nosso coração queimar, e a unção de Deus encher este lugar, e o poder de Deus encher este lugar, voltar às nossas raízes, voltar ao primeiro amor, voltar à paixão pela qual o Senhor nos chamou para a sua obra. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Jesus Cristo, aquela chama que nos chamou para Ele, que é por Ele, é para Ele, é todas as coisas. Nós somos do Senhor Jesus, nós somos achados nele, Ele é tudo para nós, Ele é a razão da nossa vida. Que possa voltar a queimar, você orar pelos seus familiares, orar pela sua família, para Jesus Cristo resgatar a sua casa, toda a sua casa, o seu lar, a sua família, o Senhor resgatar a sua história, o seu chamado, o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Toda obra das trevas que se levantou para paralisar você, toda ação do diabo que quer colocar pensamentos na sua mente, pensamentos de morte e não de vida, pensamentos de sem esperança, pensamento de desistência, de desânimo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa soprar no seu ouvido nesta noite e te chamar de filho. Filho meu, eu tenho um chamado, eu te chamei para estar perto de mim, eu te chamei para viver comigo, eu te chamei para um propósito. Você que é jovem, você que é adulto, não importa a sua idade, você pode avançar, olhar para frente
ti, porque o maior prêmio, queridos, é chegarmos até o fim, sendo achado em Cristo, sendo achado nele. E eu rejeito agora, Pai, toda obra de feitiçaria, eu rejeito agora, Pai, toda obra das trevas que pode se levantar contra a sua vida, se aninhar na sua mente. Eu rejeito agora em nome de todo mau pensamento, seja arrancado da nossa mente agora em nome do Senhor Jesus. Mude a sua forma de pensar. Olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o alvo, prossiga, não desista. Que esse seja o teu pensamento, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, pensamento de vida e não de morte. Pense no Deus da esperança, pense que você está vivo, ainda há esperança para você. Não pense em desistir, não pensa na morte, não pensa no fracasso, não pensa no se escravize no passado. Olhe para frente, o Deus da esperança é o teu Deus, Ele te chama nesta noite, Ele quer resgatar vidas nesta noite. A unção do Espírito Santo quer resgatar vidas nesta noite. Ministério chamado em nome do Senhor Jesus.